Boa noite a todos. A gente vai estar iniciando aqui a apresentação da disciplina de Genética de Populações com os professores Luiz Eduardo Biso, professor Katchenko, e com os alunos, que sou eu, Jaqueline Santana, e meu amigo Matheus dos Santos Macedo. Bom, então o título do trabalho escolhido foi Duas espécies de rãs ou uma abordagem com vários marcadores para avaliar a distinção de linhagens genéticas na rã leopardo do norte, a Hannah Pippins. E ali embaixo uns autores, que é o Ryan O'Donnell e a Karen Mock. Então, um resumo do que fala esse trabalho é que havia o risco de extinção da espécie e por isso que foi proposto pelo governo federal no oeste dos Estados Unidos para que essa espécie entrasse na lista de ameaçados de extinção. Só que ocorre que alguns autores eles já haviam analisado e proposto que, na verdade, haveriam duas espécies ao longo do rio Mississippi e não apenas uma. Então, isso deixava a situação bem mais preocupante, porque necessitaria de um esforço bem maior para que ambas as espécies pudessem ser conservadas, e só que para isso precisaria confirmar que as populações eram divergentes realmente. Então, o limite genético no rio Mississippi foi sugerido para Hannah Pippins porque havia essa ameaça de extinção. Nisso foram testadas as hipóteses de que as populações oriental e ocidental são separadas por um limite genético distinto, sequenciando o DNA mitocondrial extensivamente em toda essa faixa, isso incluindo a amostragem focada na zona de introgressão hipotética e analisando 4 sequências nucleares e 7 locos microsatélites. Então, Hannah Pippins tem sido um modelo de estudo fisiológico e filogenético por décadas, porém esses limites de espécie ainda são incompletos. E essa é a maior discussão, se essa espécie é monomórfica ou se possui duas espécies ao redor do rio Mississippi. E aqui em cima é o mapa dos Estados Unidos, onde ocorre essa espécie. Em relação às coletas, foram coletadas amostras de tecido de 17 a 30 indivíduos de cada uma das 24 populações que foram estudadas, num total de 567 indivíduos. A maioria dessas coletas foi feita entre 2008 e 2010, e algumas adquiridas de coleções mais antigas de 2004, além de que foram coletadas amostras de tecido de espécimes que já estavam mortos, em vez de utilizar espécimes vivos. No mapa, a gente consegue ver a delimitação da área que foi estudada e em cada uma dessas siglas é uma população da espécie. Aqui um pouco sobre a ecologia da espécie. Então, ela é bem adaptada a ambientes frios e ela vai viver em pântanos, marismas e riachos de corrente lenta. Ela vai ser nativa de regiões do Canadá e Estados Unidos. Também essa espécie ela é especialista, então ela ocupa nichos mais estreitos nesses locais. E essa espécie ela teve um declínio durante a década de 70 e não conseguiu recuperar sua população original, por isso que ela ficou para entrar na lista de ameaçados. Então, os objetivos desse trabalho. O primeiro foi testar a hipótese de que os clados mitocondriais leste e oeste se sobrepõem a uma distância geográfica estreita. Depois, a hipótese de que a distribuição de marcadores nucleares é congruente com a distribuição descrita anteriormente de clados mitocondriais. E a hipótese de que a origem do DNA mitocondrial de indivíduos na zona de sobreposição está significativamente relacionada com a população de atribuição com base em dados de microsatélites. Então, aqui no mapa vai estar mostrando os grupos de haplótipos mitocondriais. Os haplótipos eles vão marcar os segmentos cromossômicos reconhecíveis. Então, a gente ficou com 3 grupos. O grupo vermelho, a oeste, o grupo azul, a leste, e vai ter também o grupo em roxo, que vão ser 2 populações. Essas 2 populações que estão em roxo é porque houve introgressão. A introgressão vai ser o fluxo de genes, então essa espécie ela continha ambos os haplótipos dos grupos. Materiais e métodos. Então, em campo foram coletadas amostras de tecido desses espécimes
foram coletadas amostras do terceiro dedo do pé traseiro das rãs. Depois esse material foi levado para o laboratório e houve sequenciamento de gene mitocondrial. Após isso, houve avaliação da distribuição de haplótipos orientais e ocidentais na zona de sobreposição potencial. E por último, com os dados, eles foram utilizados de programas para análise. Então, foram usados diversos programas para obter os resultados. Bom, foi feito o sequenciamento mitocondrial do NADH dehidrogenase. O sequenciamento do ND1 revelou dois grupos de haplóticos relacionados, que diferiam entre si entre 2,7% a 4,5% de sequência divergente. Esses dois haplogrupos foram fortemente exportados, mas tinham pouca resolução entre os haplótipos dentro de cada grupo. Os haplogrupos correspondiam a regiões leste e grupos ocidentais descritos por Hoffman e Bloem. Apenas 2 das 24 populações amostradas tinham ambos os haplótipos orientais e ocidentais. As populações estavam ambos no rio Mississippi, WAP no lado oeste do rio Iowa e Tiff no lado nordeste do rio em Wisconsin. Todas as outras populações a oeste do Mississippi consistiam em 100% de haplótipos ocidentais, e todas as outras populações a leste do rio Mississippi consistiam em 100% de haplótipos orientais. Tanto o lado WAP e TIF vão ser falados depois no slide de microsatélites. E já para sequenciamento nuclear, para ROD1, foi encontrado apenas 3 haplótipos, sendo que um deles era muito raro e diferia em pouca coisa de um segundo haplótipo, como visto no mapa, a parte vermelha separada. E foi difundido na parte ocidental do intervalo. Juntos a estes foram considerados um grupo ocidental. O terceiro haplótipo foi encontrado em todo o leste, e foi considerado em uma forma oriental. Os haplótipos ocidentais diferiram entre 1,1% e 1,4% da sequência divergente. O haplótipo oriental estava bem suportado, como sendo separado em haplótipos ocidentais. O haplótipo leste e oeste foram encontrados em 4 das 24 populações amostradas, que no caso era WAP e GWM. Esses tinham haplótipos ROD1 mistos. Bom, para o ROD4 foi detectado 4 haplótipos, sendo 3 desses haplótipos estavam intimamente relacionados e prevaleciam no oeste, no que foi considerado o grupo ocidental. O quarto haplótipo era geralmente limitado ao leste e foi considerado o único representante do haplogrupo oriental. Os haplótipos ocidentais diferiram em 1 e 2 pares de bases. Os haplótipos ocidentais diferiam dos haplótipos em 2,2 e 2,9%. Bom, a distribuição dos haplótipos de ROD4 foram muito semelhantes ao de ROD1, o que não é de fato surpreendente, porque fisicamente eles são localizados muito próximos, tanto o ROD1 quanto o ROD4. Então era esperado um nível de recombinação entre as sequências. Foi encontrado 10 tipos de haplótipos em sequências de Fibrio. Estes foram agrupados em 4 haplogrupos, mas não houve uma clara distinção entre leste e oeste no locus. O haplogrupo, que é representado pela cor azul na figura, foi o único presente nas populações mais orientais. Então foi definido este grupo como oriental e o restante como ocidental. Houve tanta variação entre haplótipos ocidentais como havia entre orientais e ocidentais, uma média de 1,6% de divergência. Bom, com o estudo do microsatélites, foi feito um gráfico de probabilidade de atribuição de indivíduos, feitos por um programa específico. Sendo assim, as populações são organizadas por proximidade geográfica, geralmente de oeste à esquerda, a leste à direita. A barra superior é uma única corrida de todos os indivíduos.
As barras inferiores representam execuções adicionais em subconjuntos de todos os conjuntos de dados. Os indivíduos tendem a atribuir a grupos orientais ou ocidentais com tarefas mistas em duas populações do rio Mississippi, WAP e TIF, como apresentado nas setas. Dentro do grupo ocidental, as populações se dividem em Nordeste e Sudoeste do grupo. Dentro do grupo oriental, duas populações de New Brunswick, SCO e JON, são distintos dos outros, também mostrado através de setas. Que apesar de não serem a mesma população, WAP e TIF não possuem uma barreira robusta para a reprodução, como é possível ver neste gráfico ou então em slides de sequenciamento anteriores. Este gráfico é de isolamento por distância. Ela compara distância genética de distância geográfica. O gráfico a seguir mostrou que a distância entre as populações foi maior no oeste do que entre oeste e leste. Ou no leste, no caso. Um ponto interessante é que as principais coordenadas de análise está na hipótese que as populações que estão mais próximas em distância geográfica também estão mais próximas em distância genética. Bom, partindo para a discussão, os resultados apresentados fornecem evidências que esse tipo de erro inclui duas linhagens com diferenças genéticas significativas, que são evidentes tanto no genoma mitocondrial quanto nuclear, embora a força do sinal varie entre os marcadores utilizados. Na análise da população WAP e TIF, como visto em slides anteriores, confirmam que não existe uma barreira robusta à reprodução entre as duas linhagens. A extensão de introgressão variou de muito estreito para sequências mitocondriais e frequências de alelos microsatélites, a mais extenso para sequências nucleares. E há algumas explicações possíveis para essa aparente discordância. Um deles são que, nessa pesquisa, as análises de microsatélites incorporaram simultaneamente dados de 7 locos diferentes, enquanto as análises de sequenciamento são feitas locus por locus, e são mais suscetíveis a efeitos estocásticos específicos do locus, no fluxo gênico e na deriva genética. Então é provável que o gene tenha uma filogenia que não corresponda exatamente à filogenia do organismo que o contém, devido a fatores estocásticos. Uma outra possível sugestão é que as sequências nucleares mitocondriais também estejam sujeitas a efeitos de seleção, devido à sua localização ou proximidade com regiões de codificação. A seleção que atua nos genes pode afetar a distribuição geográfica dos alelos de maneira que não é típico do resto do genoma. Agradecemos a atenção e muito obrigado.